Olá, eu sou a Beta Kay de Uvas Passas, esse é mais um vídeo do vlog da Liga dos Betas do Nia Fanfiction, e no vídeo de hoje nós vamos tratar do livro O Conto da Aya. Foi escrito pela Margaret Atwood, o título original é The Handmaid's Tale, inclusive tem uma série da Netflix que leva o título do nome original do livro e trata sobre o livro. Aqui no Brasil foi publicado pela editora Rocco, e como aqui no livro não tem qual seria essa edição, eu presumo que essa aqui seja a primeira edição do livro. O Conto da Aya é uma distopia no qual os Estados Unidos foram substituídos, foi instaurada a República de Gilead. Essa República de Gilead, ela é extremamente moralista, ela reprime tudo que não esteja de acordo com a Bíblia, e a história começa com a Offrey, que é a nossa protagonista. As mulheres dessa sociedade da República de Gilead estão divididas em castas. Tem as Aias, que são as mulheres que são consideradas férteis, porque na República de Gilead restaram poucas mulheres férteis, justamente por causa do uso intensivo de métodos contraceptivos, muita poluição na terra e alta exposição à radiação. Na verdade, não são só as mulheres que estão ficando inférteis, os homens também, mas eles jogam toda a culpa nas mulheres, como se você não tem bebês, bom, a culpa é sua, eu sou homem, entendeu? Eu continuo fértil. Tem as Martas, que cuidam da administração do lar, ou seja, elas vão cozinhar, vão limpar e tudo mais. Tem as esposas, que são casadas com os comandantes, que são pessoas muito importantes. Não se sabe exatamente do que eles são comandantes, mas sabem que eles têm um papel importante na manutenção da República de Gilead. As esposas não têm uma função específica, exceto servir aos seus maridos. E também temos as tias, que elas cuidam do ensino das aias. São elas que pegam as aias, colocam no centro vermelho e ensinam elas a serem aias. Até porque o livro ele trata da transição entre os Estados Unidos e a República de Gilead. A protagonista ela passou por essa transição e vai narrando as diferenças e tudo mais. Então as tias elas têm que reeducar as meninas, como elas chamam, para que elas sejam boas aias. E nós temos também as econo-esposas, que tem a função de Marta, esposa e aia, tudo numa só, que é para economizar papéis. Então, justamente como as mulheres são inférteis, a maioria, e restam poucas mulheres férteis, essas poucas mulheres férteis vão servir como aias. Elas vão garantir que esses comandantes tenham filhos, através do ritual chamado cerimônia, em que elas vão, digamos assim, transar não é a palavra certa. A esposa do comandante vai pegar, sentar na cama dela, abrir as pernas. A aia vai deitar no meio das pernas da esposa. A saia da aia, que essa aqui, vai subir um pouquinho, só o suficiente para que o comandante, consiga ver o que ele vai fazer. E é um estupro que acontece, porque apesar da própria protagonista, da Offrey, narrar que não foi um estupro, apesar de ela falar, não, eu consenti, eu não vejo dessa forma, porque pra mim é estupro quando você não tem escolha. Ela não tinha escolha. Se ela se recusasse a transar com o comandante, se ela se recusasse a ser uma aia, se ela se opôsse à República de Gilead, ela ia ser considerada uma não-mulher e ser mandada para as colônias. As colônias eram fora da República de Gilead e lá tinha alta exposição à radiação e trabalhos muito sujos e pesados, péssimas condições sanitárias de vida. E as pessoas lá viviam, uns 3, 4, 5 anos no máximo, antes de morrerem. Então, apesar dela ter consentido de certa forma, não é como se ela tivesse tido escolha. E se ela não teve escolha, pra mim é estupro sim. Não tem uma maneira melhor de descrever o que é a cerimônia, além de ser um estupro. Além dos homens poderem assumir papéis de comandantes, eles também podem ser óleos.
os olhos podem ser quaisquer pessoas que estão ali vigiando o resto da população em nome da República de Gilead. Eles vão pegar e vão falar, ó, essa pessoa aqui, ela tá infringindo os princípios. Por exemplo, se eles virem uma mulher lendo, porque as mulheres são proibidas de ler e de escrever, eles podem simplesmente pegar, denunciarem essa mulher e ela será morta. Ou se alguém cometer adultério e os olhos ficarem sabendo. Enfim, tudo de errado que é contra a República de Gilead, que é tudo que é proibido contra a lei, os olhos eles vão ficar sabendo de alguma forma e vão relatar. Os olhos também, às vezes eles têm uma parte do livro em que eles pegam e batem num homem, ninguém sabe o que ele cometeu, os olhos só param no meio da rua, começam a bater no homem, põem ele perdendo o carro e saem correndo. A função dos olhos não é bem explicada no livro, até porque a Offer não sabe muito sobre isso. Eles também podem ser anjos, que são as pessoas que estão lutando numa guerra externa, que também não é muito bem explicado no livro. E também podem ser guardiões, que são as pessoas que ficam cuidando ali da República de Gilead mesmo, dentro da cidade, vão cuidando de tudo mais. Inclusive tem uma parte em que, na verdade tem duas partes, uma em que a Offer explica que se os guardiões eles se manterem na linha, um dia eles vão receber o direito de ter mulheres, de se casar e de ter uma aia, porque afinal isso é um direito que é conquistado, não é uma pessoa, tu não vai se apaixonar, tu vai simplesmente receber uma mulher para casar. E os filhos, as filhas, na verdade, das esposas e dos comandantes, elas são destinadas para os anjos, que são tipo guardiões, só que eles estão lutando numa guerra externa, como eu já disse, que não é muito bem explicada, e eles são muito importantes. Eles têm um papel muito importante e são muito reconhecidos dentro da sociedade. Então, é para eles que são destinadas as filhas queridinhas das esposas e dos comandantes. Como vocês já devem ter percebido, a República de Gilead ela é extremamente moralista. Inclusive, tem várias coisas que são proibidas, tipo aquelas revistas de moda antigas. Para eles são antigas, né? Roupas curtas são proibidas, pornografia. E tem várias coisas interessantes no livro, por exemplo, adultério, ele é punido com a morte, estupro, assédio. Se você tem uma relação sexual com uma aia sem você ser o dono dessa aia, você é preso e morto também. O que seria ser o dono da aia? Quando você é comandante, você vai casar com uma esposa, que você vai receber o direito de ter ela. E se vocês não conseguirem ter filhos, você vai receber uma aia. Que, como eu disse, acontece toda a situação da cerimônia. Por que você é dono dessa aia? Tá inclusive no próprio nome dela. Elas não podem usar o nome dela de verdade. Elas usam o off, que é o de, né? Você pertence a tal pessoa, você é de tal pessoa, e o nome do comandante. No caso, a Offrey é do Frey. Tem a Ofglen, que é do Glen. E assim vai todos os nomes de todas as aias. E quando troca de comandante, troca o nome também. Tem algumas aias em que a Offrey cita o nome verdadeiro, porque ela já conhecia, mas ela não cita o próprio nome dela ao longo de toda a narrativa nenhuma vez. A Offrey, ela tinha uma vida antes da República de Gilead, porque justamente o livro narra como que foi a transição em algumas partes. O livro ele não conta uma história linear, ele fica indo e voltando no tempo. E a Offrey, ela conta que ela tinha o marido dela, o Luke, que eles tinham uma filhinha juntos, que eu não vou lembrar o nome agora. Ela tinha uma mãe com a qual ela não se dava muito bem, mas que ela amava muito e ela sentia muita falta. E ela tinha uma melhor amiga também, que ela encontra algumas vezes ao longo do livro, e ela vai vendo sobre como toda a história, tudo o que aconteceu vai roubando o brilho dessa melhor amiga dela e como ela fica impactada com isso. E acontecem várias situações no livro que você percebe sobre como tudo que está acontecendo é muito errado, sobre como as pessoas foram reprimidas, em especial as mulheres, sobre como elas acabaram perdendo todos os direitos que foram conquistados.
Porém, tem uma outra coisa que é positiva, como é a questão do estupro e do assédio, que é muito difícil de acontecer na República de Gilead, justamente porque as pessoas têm medo. Mas se você parar para pensar, não é tão positivo assim. Esse pequeno aspecto não é tão positivo assim. Afinal, não é como se você estivesse sendo respeitada pelos homens. Os homens apenas têm medo de outros homens. Eles estão com tanto medo que outros homens vão lá, o peguem e o matem, que ele vai te respeitar. Não que ele tenha um verdadeiro respeito contigo, não que ele te enxergue e veja você como uma pessoa e não como um corpo, mas é porque ele tem medo de outros homens. Então não é tão positivo assim. E você não tem liberdade para ir onde você quer, não tem liberdade para ler, para escrever, nem mesmo para falar. As aias, elas podem falar muito pouco e só quando elas são solicitadas. É claro que as outras mulheres não têm também tantas liberdades, mas no caso o livro fala mais sobre as aias, porque a protagonista é uma aia. E tem outras situações, não só em relação à liberdade de ir e vir, mas também a liberdade política, que não existe para ninguém, exceto pelos comandantes que estão comandando a coisa toda, e também a questão da liberdade sexual, que tem uma parte do livro em que o comandante ele leva Offrey uma espécie de puteiro, que as mulheres que não estão em nenhuma casta, não são econo-esposas e também não são não mulheres, elas vão nesse negócio, nesse puteiro, que se chama Casa de Jezebel, e os comandantes vão lá e transam quando eles querem. Em troca, elas têm comida e só trabalham de noite. Se elas quiserem cigarro também é proibido. E todas essas coisas eles têm que conseguir no mercado negro, porque é proibido. Mas é claro que os comandantes e as esposas conseguem. E é impressionante sobre como, mesmo que seja proibido, os homens mantêm a liberdade sexual, enquanto as mulheres elas não têm. As esposas elas vão ser mortas se elas cometerem adultério, os comandantes eles vão ser encobertados, então eles não vão morrer. As Martas e as tias, eu acho que elas também não podem se relacionar com nenhum homem, e as aias só podem se relacionar com os comandantes. Embora no livro a Offrey se relacione com uma outra pessoa que eu não vou falar quem é, porque senão vai ser spoiler. E também ela se sente muito culpada ao longo do livro inteiro por ter desejos, por ter vontades, por se relacionar com essa tal pessoa, porque ela tem um marido dela e ela não sabe o que aconteceu com o marido dela. Ela viu ele uma última vez, depois nunca mais. Ela também se sente muito mal porque ela queria muito ter forças, ter coragem, como a Moira, que é a melhor amiga dela, para lutar, para tentar fugir e principalmente para achar a filha dela, porque ela fica muito desesperada. Inclusive, eu acho que na maioria dos capítulos, se não até em todos, ela cita alguma coisa sobre como ela sente saudade, sobre como ela sente falta da filha dela. Eu acho que apesar de ter toda essa questão religiosa do livro e outras também que são muito importantes, a maior é essa sobre a qual a gente já estava falando, que é a liberdade. E tem várias frases ao longo do livro, as quais eu destaquei, que nos mostram isso. Eu vou ler algumas porque eu acho que é importante a gente refletir. Refletir sobre tudo o que aconteceu e refletir sobre os direitos que nós temos hoje, sobre as liberdades que nós temos e conquistamos, principalmente as mulheres e outras minorias, e sobre como a gente tem que continuar lutando para manter e para ampliar, até que todos estejam num pé de igualdade, até que todos tenham os mesmos direitos e liberdades. Isso é claro considerando a necessidade de cada grupo e de cada minoria. A primeira é sobre aquilo que a gente estava falando antes das desvantagens e das vantagens da República de Gilead. Existe mais de um tipo de liberdade. Liberdade para fazer ou não fazer qualquer coisa, que seria a liberdade de ir e vir, sexual, de escolher as coisas. E liberdade de estar livre de alguma coisa. No caso, elas estavam livres do assédio, elas estavam livres de estupro, elas estavam livres de muitas coisas. Livres de estupro, né? O comandante estuprava elas. Tem um negócio que as tias falam no Centro Vermelho e a Offrey, ela fica com aquilo na cabeça. Que é o seguinte. Éramos uma sociedade que estava morrendo de um excesso de escolhas.
Essa é bem impactante, dá para refletir bastante coisa. Um negócio que ela falava também era: ser vista é ser penetrada. O que vocês devem ser, meninas, é impenetráveis. Isso fala bastante sobre como a culpa é da mulher, sobre como se aconteceu alguma coisa, a culpa é sua, você que estava instigando aquilo. E agora eu vou ler um trecho que explica um pouco do processo do que aconteceu entre a República dos Estados Unidos e a República de Gilead, como é que foi esse processo de transição. Foi então que suspenderam a Constituição. Disseram que seria temporário. Não houve sequer nenhum tumulto nas ruas. As pessoas ficavam em casa à noite, assistindo à televisão, em busca de alguma direção. Não havia nenhum inimigo que se pudesse identificar. Não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos, é o que diz. Pensamos que faríamos melhor. Melhor? Digo em voz baixa, apagada. Como ele pode pensar que isto é melhor? Então o comandante responde: melhor nunca significa melhor para todo mundo, diz ele. Sempre significa pior para alguns. Ou seja, eles não se importavam com o fato de ter prejudicado as mulheres. Tipo, foda-se as mulheres. O que importa é que os homens estão no poder e não foram prejudicados. Foi o melhor para nós, então tanto faz. Bom, acho que eu já falei demais sobre o livro. Eu vou falar um pouquinho sobre o último capítulo, que é, digamos, um epílogo em que se passa muitos anos depois da República de Gilead, em que é a narração de uma palestra sobre a República de Gilead, onde eles encontram o que seria um manuscrito. Na verdade, eles encontram fitas e a partir dessas fitas gravadas eles fazem um manuscrito do que seria o Conto da Aia. Não sei se deu para entender. E é uma palestra sobre isso, sobre tudo que a Offred descreve nessas fitas e que eles transformaram nesses manuscritos. E o palestrante fala algumas coisas muito interessantes a respeito disso. Sobre como se deu controle em algumas sociedades, as pessoas que controlavam utilizavam pessoas daquela própria sociedade que estava sendo controlada para controlar o resto dos membros, ou seja, o controle dos nativos pelos próprios nativos. No caso, a República de Gilead faz uso dessa mesma estratégia, que eles controlam as mulheres através das próprias mulheres, que no caso as controladas seriam as Martas e as Aias, e as que detêm o controle são as esposas e as tias, né, que educam as aias. E tem uma outra frase muito interessante que mexe bastante, que é: quando o poder é escasso, ter um pouco dele é tentador. E é por isso que as esposas e as Martas concordariam em deter um pouquinho desse poder, afinal, não são todas as mulheres que o detêm. Eu queria pedir desculpa se ficou alguma coisa confusa em relação ao livro. É porque o livro aborda muita coisa e tem muitos detalhes pequenos, que eles não estão reunidos, explicadinhos, bonitinhos, você tem que ir pegando ao longo do livro vai sendo explicado. Gostaria de ressaltar que é um livro muito pesado. Se você não tem estômago, vai ser difícil ler. Para mim foi muito difícil ler, porque eu sou uma pessoa muito sensível. Então, tenha cuidado com esse tipo de coisa, porque pode ter muitos gatilhos para muitas pessoas. Eu não assisti a série, então eu não sei dizer se a série é melhor ou pior, ou se ela é igual ou diferente. Enfim, o livro é muito, muito bom. Te faz refletir sobre várias coisas. Tem muitos outros trechos e cenas impactantes que eu não vou falar, porque seria spoiler e também o vídeo ficaria muito, muito longo. Espero que tenha ficado tudo claro, que instigue vocês a lerem. E bom, foi isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like e façam uma maratona com vários vídeos da Liga, porque tem muitas outras resenhas muito interessantes. Tem muitos Q&As, que é o nosso quadro de perguntas e respostas, onde nós respondemos sobre coisas relacionadas ao universo das fanfics, explicamos diversas coisas. E é isso, até o próximo vídeo.